Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. O mês de junho é um mês muito festivo para a nossa casa. Nós temos dois motivos. O primeiro é que em junho essa casa aniversaria. A primeira casa espírita que se tem notícia daqui de Palmital foi esta, que foi fundada no dia 2 de junho de 1934, pelo senhor João Barreiros e mais um grupo de amigos que resolveram estudar e divulgar a doutrina espírita. De 1934 até 1942, ela funcionou em lugar incerto, desconhecido. A partir de 1943, ela veio para esse local, onde está até hoje. Nossa casa é filiada à USE, União das Sociedades Espíritas. Então, nossa casa espírita é uma senhorinha de 91 anos. Parabéns para ela e parabéns para nós também, porque estamos aqui nela. Agora, a segunda razão do mês de junho ser um mês festivo é que nesse mês nós comemoramos o dia do patrono da nossa casa, Antônio de Pádua. E é sobre ele que nós vamos falar, Eu preparei os nossos estudos sobre ele, baseada neste livro, que é de um autor, Almerindo Martins de Castro, chama-se Antônio de Pádua, Sua Vida, Seus Milagres e Seus Prodígios. E é um livro editado pela Federação Espírita Brasileira. Então, foi nele que eu me baseei. Então, Antônio de Pádua, que nasceu Fernando Martins de Bulhões, nasceu em Lisboa, no dia 15 de agosto de 1195. Ele era filho do senhor Martim de Bulhões e da senhora Teresa Taveira. Lisboa, naquela época, era uma cidade pequena, com assim um povo meio mesclado, oriundos principalmente dos árabes e dos romanos. O estudo lá era bem limitado, era ministrado apenas pelo clero, nas chamadas sés. E foi numa dessas sés, perto da sua casa, que Fernando iniciou os seus estudos. E lá ele permaneceu por 15 anos. Terminada essa primeira fase de estudos, ele decidiu entrar para o convento dos frades agostinhos, em São Vicente de Fora, que era um local perto da casa dele. Mas lá ele permaneceu muito pouco, porque ele não se deu bem com as perturbações, ele não conseguia ter a paz para estudar, para se concentrar como ele desejava. Então, ele resolveu ir para o convento de Coimbra. E lá ele conseguiu aprofundar os seus conhecimentos em filosofia e teologia. E também aprimorar as suas faculdades mediúnicas. Segundo o pesquisador da USP, Ronaldo Vaifas, Antônio de Pádua ficou, naquela época ele era Fernando, mas Antônio de Pádua ficou conhecido
com um afamado taumaturgo. Taumaturgo é aquele que faz milagres. E ele diz que na sua agiografia, a geografia é a biografia dos santos, que na geografia de Fernando, depois vai ter Antônio, consta mais de 50 milagres. A vida de Antônio dentro daquele convento foi de intenso estudo, mas também de alguns desgostos, porque os males da época estavam deturpando a igreja, estava desvirtuando os ensinamentos de Jesus. Ele ficava muito incomodado com a riqueza dos mosteiros, em contraste com a pobreza que tinha à volta. Isso magoava muito, ele ficava muito entristecido, seu coração ficava doente. E também aquela questão de negociar, de ter pagamentos em favor de serviços espirituais, né? Pagar por perdão, aquelas coisas estavam incomodando muito. Segundo o autor desse livro, ele diz assim, que a religião dele, de Fernando ainda, a religião dele não conhecia a aplicação da aritmética à moral cristã. O Jesus que ele conhecia era o do Evangelho, e não aquele, né, que havia dinheiro em voga, né? Já naquela época, Fernando, ele era assim, ele gostava muito de Francisco de Assis. E era aquilo que ele sentia, que era os frades que faziam o voto de pobreza para Fernando, aquela pobreza era a verdadeira riqueza dos frades. Então ele acreditava na pobreza, fazia o voto de pobreza. Então ele ficava assim, muito descontente com a questão das religiões, de desvirtuarem a religião. Nesta ocasião, estava assim em voga os frades seguidores de Francisco de Assis. E aí foi fundado um convento para esses frades. E nesse convento se hospedaram 5 frades que iam em missão para a África, em uma missão de evangelizar. E eles foram. Só que eles foram mal sucedidos e eles lá foram martirizados. E isso chocou muito, marcou muito o Fernando. Tanto que ele também queria se martirizar pela fé e resolveu entrar para a ordem dos frades franciscanos. E aí é que ele mudou o seu nome para Antônio. Então, até então, ele era Fernando. Agora ele passa a se chamar Antônio. Ele adotou o nome de Antônio. E logo ele se empenhou para também ir para a África. Mas acho que os seus superiores não confiavam muito nele, não. Ele era simples, humilde, de porte franzino. Os superiores não tinham muita confiança, né, para mandar ele para uma missão. E eles também desconheciam todo o poder mediúnico que ele possuía. Ninguém ainda tinha conhecimento. Mas tanto ele fez, né, que ele fez,
mandaram ele para a África. Só que logo que ele chegou lá, ele adoeceu. Aí precisou retornar, mandaram de volta para a Espanha. Só que quiseram os espíritos que os ventos mudassem o rumo e a nau que ele viajava foi parar na Sicília, na Itália. E num local chamado Messina, ele ficou 2 meses convalescendo. Durante essa convalescência, ele era totalmente ignorado, totalmente desconhecido. Ninguém, né, dava importância àquele frade, como eu já disse, simples, humilde, quietinho no canto dele, fazendo serviços simples, trabalhando na cozinha. Então ele era desconhecido. Nessa época, houve uma assembleia presidida por Francisco de Assis. E ele tinha assim, muita vontade de conhecer Francisco. Aí ele resolveu ir nessa assembleia. Tinha cerca de 3.000 frades. E ele foi. Durante uma certa reunião, foi pedido para que algum daqueles frades falasse algumas palavras evangélicas. E todos se recusaram, porque não estavam preparados e tal. E ele também, né, ficou quietinho. Mas alguém, né, como ele era muito simples, alguém quis assim, né, cutucar, e disse assim, vai você. Ele também, na sua humildade, se recusou. Aí a pessoa disse assim, fala o que o Espírito Santo te sugerir. Então, tá bom, então eu vou falar, né? E aí ele começou. Ele falou do poder de Deus, ele falou das Escrituras, ele falou dos ensinamentos do Evangelho, do Novo Testamento, do Velho Testamento. Ele foi de uma eloquência, de um conhecimento que todos desconheciam. E aí ele foi falando e aquilo foi envolvendo que todos ficaram pasmos ouvindo, porque eles desconheciam todo aquele conhecimento e toda aquela eloquência. E daí em diante, ele passou a ser um pregador. De desconhecido, ele passou a ser um dos principais pregadores. Então, Antônio chegou a realizar o desejo dele de conhecer Francisco de Assis. Tanto que Francisco de Assis o nomeou para ensinar teologia aos frades de Bolonha. E também ele foi nomeado provincial dos franciscanos. Provincial era um cargo assim, meio elevado, que cuidava de uma região, que tinha os outros frades subordinados a ele, né? E ele foi nomeado provincial dos franciscanos do norte da Itália. Mas lá, ele tinha 26 anos nessa época. Lá, ele permaneceu por pouco tempo, porque não era isso que ele queria. O que ele queria era ir para as vilas, para as cidades, pregar a todos aqueles sofredores que ele encontrasse pelo caminho. Então, a missão dele, a intenção dele era sair a pregar. E foi o que ele fez, né? Então, além de um pregador eloquente, Antônio de Pádua foi um médium extraordinário. Ele tinha mediunidade de materialização, de efeitos físicos, de evidência, de transporte, de transfiguração,
de cura, de inspiração, de audição, de transmissão de fluidos e de profecia. Então ele era assim um médium de vários dons. Aí eu separei alguns casos assim, né, que demonstram esses dons de Antônio de Pádua. Havia em uma cidade um senhor de péssimo costume, escandaloso, colérico, a quem Antônio sempre cumprimentava com muita reverência, tirando o capelo. E esse homem achava que ele estava a zombar dele, né? Por que ele o tratava assim com tanta reverência? Até que um dia ele disse assim para Antônio: para de zombar de mim. Se não fosse meu temor a Deus, eu enfiava a minha espada na sua barriga. E Antônio disse assim: não te escandalizes. Eu tentei ser eu tentei ser um mártir pela fé, mas eu não consegui. Mas tu serás. O homem riu às gargalhadas, né? E eu, né? Tipo, nem pensar. Mas esse homem, passado um tempo, mudou de sentimentos, vendeu tudo que ele tinha e foi com um missionário para a Terra Santa. E lá ele foi sacrificado na mão dos mouros. Então estava aí concretizada a profecia de Antônio de Pádua. Transmissão de fluidos. Quando eu ouvi isso chamado Pedro, era vítima de espíritos obsessores que queriam que ele voltasse para a vida profana. Então ele sofria muitas vítimas, né, com aquelas tentações. E Antônio de Pádua, sabendo mediunicamente disso, foi ter com esse noviço, deu-lhe um passe, soprou na sua boca e disse: recebe o Espírito Santo. Ele entrou em transe. Daqui a pouco ele é amparado por Antônio de Pádua, que o ergue e ele está transformado e se torna um exemplo de Jesus. Mais um exemplo de cura. Em Pádua, certa mulher tinha um filho paralítico das pernas e dos braços. E, ouvindo falar dos poderes de Antônio, ele pediu para que ele curasse o seu... Ela, aliás, pediu para que ele curasse o seu filho. Antônio de Pádua invocou Jesus Cristo, deu-lhe um passe, fez o sinal da cruz e esse moço ficou curado. Também tem o caso da cura das obsessões. Embaixo, tá? Da cura das obsessões. Numa reunião em que Antônio de Pádua estava pregando, só. Tinha um espírito obsediado, incomodando demais. Embora ele pedisse para parar, não adiantava, até que ele parou o seu sermão, falou com aquele sofredor, com intenso amor, olhando nos olhos dele. Daqui a pouco, o obsessor se afastou e aquela pessoa ficou livre daquele obsessor para sempre. Inspiração.
A maior e a mais extraordinária das faculdades mediúnicas de Antônio de Pádua foi a inspiração. Quase se pode dizer que ele foi o maior ou o melhor médium de pregador do mundo. Palavras do autor. Ele era o que se podia dizer do aparelho perfeito. O aparelho perfeito é aquele médium que transmite exatamente aquilo que os espíritos queriam transmitir, que queriam falar. Ele não titubeia, é perfeito. Por quê? Ele tinha uma moral austera, modéstia, desprendimento, caridade, resignação, qualidades que o tornavam um ótimo transmissor das mensagens dos espíritos, que além de o inspirarem, o apoiavam nas suas palavras e nas suas ações. A palavra de Antônio era rica na vibração fluídica. Seus sermões mostravam todo o conhecimento que ele possuía. O conhecimento das Escrituras, do Evangelho, do Velho e do Novo Testamento, além de outros conhecimentos literários. Então, os seus sermões eram muito ricos. E diz que ele até falava verdades duras. Ele chegou a falar para autoridades algumas coisas que ele achou que a pessoa não estava fazendo direito, verdades duras, que se fosse outro, poderia ser até condenado à morte. Mas as palavras dele eram ouvidas, eram atendidas. Aquele que ouvia chegava a se arrepender e mudar, a sua atitude. E de toda parte iam pessoas para ouvir. E de todos os níveis, de todos os cultos, os não cultos, frágeis, ricos, pobres, todos iam ouvir. Diz que ele chegou a pregar em Pádua para cerca de 30.000 pessoas. E como não havia um templo capaz de acomodar todas essas pessoas, ele fazia suas pregações no campo, em tribunas improvisadas. Diz que certa vez 12 ladrões de uma perigosa quadrilha foram ouvir. E ao final eles estavam arrependidos, transformados, e foram inclusive pedir o consolo para suas pobres almas. Embora houvesse aquele número enorme de pessoas ouvindo, diz que pairava um silêncio absoluto. E todos conseguiam ouvi-lo. Mesmo uma multidão, todos o ouviam. Por quê? Os espíritos irradiavam a voz do médium. Eles irradiavam a todos a voz do médium. Conta que uma senhora que queria muito ir ouvi-lo, não pôde ir porque o marido incrédulo não permitiu que ela fosse. Então ela ficou assim chorosa, apoiada na sua janela, na janela da sua casa, quando de repente
alegre e feliz, mas ao mesmo tempo espantada, ela conseguiu ouvir tudo que Antônio estava falando. Só que ele estava falando numa tribuna a meia légua de distância. Légua é uma medida meio confusa da gente saber, cada lugar é de um jeito, uma medida, mas enfim, é cerca de 2 quilômetros. Então a tribuna estava a 2 quilômetros e essa senhora ouviu todas as palavras dele. Porque, como eu já disse, os espíritos irradiavam a voz de Antônio. Então Antônio teve, sim, vários dons mediúnicos, como eu já disse, de transporte, de evidência, de efeitos físicos e de transporte e materialização, de bicorporiedade. Bicorporiedade, o médium está aqui, né? Eu estou aqui falando com você, de repente ele para, ele fica assim como se estivesse dormindo, aí ele vai em outro lugar, o seu corpo vai em outro lugar, ele faz alguma coisa lá e volta. Então, o pai de Antônio, senhor Martim, estava sendo acusado de uma dívida que na realidade ele já tinha pago, ele não tinha nada mais, não devia nada mais. Mas ele se esqueceu de anotar certinho, de ter os recibos e tal, e ele estava sendo cobrado. E ele estava sendo julgado pela corte. Ele ainda disse assim, ai de mim, que não tenho nem um parente, nem um filho aqui para me ajudar. Antônio estava em Milão. E nessa hora que o pai está sendo julgado na corte, ele comparece, explica para aquela corte tudo o que aconteceu, como é que o pai pagou e tal, e liberou o pai daquele problema. E voltou para Milão. Um outro caso, mais excepcional ainda. Antônio de Pádua estava pregando em Pádua, quando mediunicamente ele recebe a notícia que o seu pai ia ser condenado à morte. Por quê? Um vizinho do senhor Martim matou uma pessoa e enterrou no quintal do senhor Martim. Verificado todos, averiguados no crime e tal, descobriram o corpo lá em terras do senhor Martim. E ele foi condenado como cúmplice, né? E é condenado à morte. E Antônio, recebendo essa notícia mediunicamente, ele estava pregando, como eu disse, ele estava pregando. O seu corpo ficou ali parado, como se ele estivesse dormindo, e ele foi lá onde o pai estava sendo julgado. Foi onde estava o corpo enterrado. Ele materializou o espírito daquela pessoa, pediu para que ele contasse tudo o que aconteceu, tudo certinho, tintim por tintim. Assim aconteceu, e após, tudo esclarecido, o morto voltou a ser morto. E o pai de Antônio ficou livre, da acusação. E mais ainda, naquele momento, Antônio retorna para Pádua, onde estava ali, onde ele já estava pregando, pediu desculpas, às pessoas que estavam ali,
ele pediu desculpas pela demora, contou aonde ele foi e como ele salvou o pai de ser sacrificado. E diz que para comprovar esse milagre, lá em Coimbra, tem uma rua que se chama a Rua do Milagre de Santo Antônio. Quer dizer que foi 2 vezes que ele interferiu para salvar o pai? Em duas ocasiões. Eu conheci uma ocasião só. 2 ocasiões diferentes, né? Eu conheci uma história só. Não, eu falei 2 casos, são duas ocasiões. Não, eu sei, diferentes. 2 ocasiões diferentes, né? Bom, é inegável as faculdades mediúnicas, né, de Antônio de Pádua, tanto que são assim inúmeros os milagres que conta, né? Eu disse alguns, mas o livro tem vários e não são todos. Foram mais de 50 milagres são registrados, né, para ele ser canonizado, porque depois de que ele desencarnou, ele foi canonizado. Eu volto a explicar. Então, são mais de 50 milagres que há registro, né? E ele desencarnou em 13 de junho de 1231, com 36 anos. Novinho. Foi sepultado numa basílica, né, que hoje é um lugar de peregrinação. No ano seguinte, após o seu desencarne, 11 meses depois apenas, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Mas, mesmo após o seu desencarne, existem registros de vários milagres. Alguns constam nessa relação da canonização dele, né, efetuados após o desencarne dele. Então, ele continuou com os seus atos, mesmo após ter desencarnado. Logo que ele desencarnou, ele foi ter com um amigo dele, era um abade. O abade ficou feliz pela presença dele, pois não sabia que ele já havia desencarnado. Mas daí ele diz assim, né, para esse amigo: Senhor abade, acabo de deixar o meu pobre corpo em Pádua e agora me dirijo rapidamente para a pátria. Então ele foi avisar um amigo que ele tinha desencarnado. Bom, enfim, eu só não falei que ele desencarnou por uma doença de repentina, provavelmente uma hidropisia, que é um acúmulo de líquidos nas células, mais ou menos isso, eu não sou muito entendido, mas ele teve uma doença. Ele tinha apenas 36 anos quando ele desencarnou, mas ele viajou quilômetros e quilômetros em missão, né? Levando o Evangelho e assistindo, e amparando, e ajudando, curando milhares e milhares de fiéis. E essa a história de Antônio de Pádua. Mas ainda tem mais um pedacinho. E eu me fazia 2 perguntas. Uma: quem é Antônio de Pádua que dá nome a essa casa? Quem foi? Mas quem é? Né? Porque eu tinha realmente, por isso eu fui pesquisar. Antônio de Pádua é Santo Antônio. O santo mesmo, Santo Antônio da Igreja Católica, que por coincidência, né, está o templo dele ali e a casa dele aqui.
né? Santo Antônio, que nós comemoramos no dia 13 de junho, o dia do desencarne dele. Então, Antônio de Pádua também é a mesma pessoa. Comemoramos no dia 13 de junho. Aí eu me fiz outra pergunta. Por que um frade franciscano dá nome a uma casa espírita? Eu não estava aqui há 91 anos atrás, né? Ninguém. Então, eu acho que eu sou a mais velhinha daqui, eu não estava aqui ainda, né? Então, não sei, mas eu acho que eu entendi por quê. Eu acho que eu sei. Pelas inúmeras virtudes daquele homem. Virtudes que ele usou em favor do próximo. Ele foi um pregador eloquente, que levou a palavra do Mestre Jesus a muitas pessoas, a muitos lugares. Mas ele não se limitou a levar a palavra. Ele vivenciou, ele amou Jesus, levou a palavra dele e vivenciou. Ele foi um fiel servidor de Jesus. Além do que, ele foi um extraordinário médico, como nós já vimos, de vários dons mediúnicos, várias faculdades mediúnicas. E ele usou todas essas suas faculdades mediúnicas para o bem, para o seu próximo. Nas suas, vamos chamar de peregrinações, ele auxiliou, ele curou, ele amparou. Então, ele era um médium fabuloso e que, da mesma forma, usou para o bem, para auxiliar o próximo. Ele veio com uma missão. Ele veio da espiritualidade com uma missão. E ele cumpriu a missão dele. Ele cumpriu integralmente essa missão. Então ele era, e eu acho que ele é ainda, um espírito de luz. Diz que aonde houver alguém que com fé clame por ele, lá ele comparece. Onde houver um lugar que o consagrem a ele, ele comparece. Então, com certeza, se nós estamos aqui na casa de Antônio de Pádua, ele está aqui, junto a nós, com a sua luz. Então, eu acho que é um motivo de alegria nós termos como nosso patrono, como mentor dessa casa, esse ser de tanta luz, que trouxe tanto amor e com certeza continua na espiritualidade com esse amor, que é Antônio de Pádua. E que nós procuremos seguir o seu exemplo e sermos também praticantes do bem. Eu acho que está claro porque essa casa chama Antônio de Pádua. E com certeza ele está aqui conosco. E que a sua luz nos envolva. Assim seja. Ele ficou famoso sobre o casamenteiro, né? Mas aí a gente não sabe direito. Eu quero dizer porque que chamam ele de santo casamenteiro. Mas são lendas que criam, né? Disseram assim, de repente é porque ele, como ele ajudava a todos, né? De repente ele ajudava também as moças solteiras a procurar marido. E eu lá pedi para ele, né? Pensa, arranja marido para mim. E aí surgiu. Mas diz que tem
amarrava, coitado santo, quanto cabelo. Diz que tem muita parte de lenda nisso aí, dele ser o santo casamenteiro, né? Mas é o Santo Antônio, né? Toque Padre Santo Antônio. Bom, outra coisa que me intrigava quando era pequena é que o Santo Antônio é de 1100. Ele nasceu em 1795. Jesus, a gente sabia que ele já era muito mais antigo. Por que o Santo Antônio carregava o menino Jesus nas imagens? Também pesquisei. Ah, é? É. Porque Santo Antônio carrega o menino Jesus, é uma imagem católica, né? Nós não somos católicos, mas também pesquisei. E diz que é tão grande o amor que ele tinha por Jesus Cristo. Ele está assim tão junto, afinizado com Jesus Cristo, né? Que a Igreja Católica o representa segurando o menino Jesus. E representa o grande amor que ele tem por Jesus Cristo. Isso é uma representação católica, mas eu também procurei saber. Não, porque a gente pergunta, porque no caso eu já fui católica, né? Então eu sempre vi essa imagem. A imagem que a gente encontra de Santo Antônio, eu procurei bastante, achei uma, que ele não tinha Jesus Cristo nos braços. Todas têm, né? Eu achei uma que ele não tem. Mas é por isso. Diz que Eu fico